Olá a todos, meu nome é Isaías Londowski do canal IVM Engenharia Elétrica e eu já trabalhei em dezenas de projetos elétricos de casas de todos os portes, desde casas pequenas até casas com mais de 1.000 metros quadrados. Eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar um pouco sobre o que eu defino de tomadas para a área da sala de estar. Então eu vou falar sobre pontos de tomadas elétricas, pontos de Wi-Fi, ponto de TV, ponto de RJ45, ponto de som, tudo isso e um pouco mais. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a planta que eu estou mexendo. É essa daqui, é uma casa, aí um pedaço de uma casa, e nós vamos olhar mais especificamente na sala de estar. Essa sala de estar é uma sala padrão com o sofá e a parte da TV. Nesse caso, eu vou começar definindo os pontos de tomada na sala. Para isso, notem que eu tenho dois pontos principais de tomadas, que seriam ao lado do sofá e também na parte da TV, que é o ponto principal. Na parte da TV, eu costumo colocar uma tomada, pelo menos, dupla baixa. O símbolo de tomada que eu utilizo é esse daqui. Além disso, eu coloco uma tomada média a uma altura, em média, de 1,20, dependendo do cliente, dependendo do projeto, às vezes da arquiteta, para alimentação da TV, atrás da TV, sem a necessidade de eu pegar e mostrar o cabo ou de um painel de TV para ligar ela. Então a caixinha da tomada já vai ficar atrás da TV. Então o mínimo que você deve fazer seria isso daí, uma tomada dupla atrás da onde seria o rack e mais uma tomada média a 1,20 atrás da TV. Além disso, se você quiser fazer um pouquinho a mais, que seria o ideal, o bom seria você colocar pelo menos 4 tomadas elétricas atrás do rack, para você poder ligar, dependendo da situação, um modem, um aparelho de som, um aparelho de internet, qualquer outra coisa ali que você precise conectar. Então, às vezes, 2 tomadas não será o suficiente. Eu já indicaria você colocar pelo menos 4. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui 4 tomadas. Essas tomadas, elas podem ser ligadas tanto numa caixinha 4x4 quanto numa caixinha 4x2, uma do lado da outra. Isso vai depender do projeto, vai depender de você. Eu costumo colocar, nesse caso aqui, uma caixinha 4x4, em que eu coloco duas aqui e duas aqui, e me atende muito bem a qualquer tipo de ligação que o cliente possa vir a ter. Além disso, de tomada, eu tenho aqui ao lado do sofá que colocar também tomadas médias para que o cliente possa carregar o celular e mexer ali no notebook, em alguma coisa que ele precise. Para isso, eu vou colocar então uma tomada média aqui. Eu também vou colocar uma tomada dupla média, ou seja, média quer dizer que a altura dela é entre 1,10 e 1,30, depende do cliente. A maior parte das vezes é 1,10. Essa tomada média aqui, ela vai servir para o cliente carregar o celular. Dependendo do nível do projeto, a gente já indica e já coloca na instalação uma tomada USB. Então, ela não serve bem para carregar o celular, porque normalmente a potência dela não é suficiente para manter uma carga inteira no celular, mas ela consegue manter o teu equipamento ligado ali pelo tempo que você precisar, sem que ele perca a carga. Então, nesse caso, se a gente considerar uma situação ideal, eu colocaria o símbolo aqui de tomada USB, que no meu caso é esse símbolo aqui, uma bolinha, escrito um U aqui. Então, aqui eu elimino a parte da tomada ao lado do sofá. Também, se caso aqui fosse uma situação em que eu tivesse uma parede do outro lado aqui, ou, por exemplo, tivesse uma parede atrás do sofá, que tivesse uma parede aqui, aí eu provavelmente também colocaria tomadas médias desse lado aqui. Nesse caso não tem como, porque não tem essa parede. Então eu vou acabar colocando apenas o lado direito ali do sofá. Continuando, além desses pontos de tomada, eu preciso colocar um ponto de tomada na parte dessa mesinha aqui na lateral. Aqui eu tenho um adendo a se falar, que é o seguinte: nesse caso aqui, você pode ter um abajur, você pode ter aquelas luminárias que elas vão para cima do sofá. Então, é ideal que tenha um ponto de tomada aqui. Esse ponto de tomada, ele pode ser tanto tomada no piso, quanto um tubo saindo e entrando direto no móvel. Quando o projeto vem sob medida, que tem um projeto de arquiteto,
eu costumo deixar o tubo saindo e para colocar a tomada dentro do móvel, porque nesse caso, quando a pessoa vai limpar, na maioria das vezes, quando é móvel planejado, ele não sai bem do lugar, então ele é fixo e a pessoa precisa limpar ali embaixo, por algum motivo, e se eu colocar a tomada, pode ser um ponto de acúmulo de água. Por isso eu costumo fazer um tubo saindo para o móvel. Nesse caso aqui, provavelmente eu colocaria uma tomada no chão, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade de você fazer apenas o tubo saindo ali pelo chão. Então eu colocaria um ponto de tomada aqui no chão. E com isso a gente finaliza o básico dos pontos de tomada elétricos aqui da sala de estar. Agora nós vamos para a iluminação. A iluminação ela tem diversas variáveis. Eu vou tratar aqui basicamente da situação com uma iluminação com laje e uma iluminação com laje e forro de PVC. Com laje, apenas laje, que vai ficar aparente ali sem nenhum tipo de forro, eu fico muito limitado do tipo de iluminação colocar, porque se eu colocar várias caixinhas octogonais, que é a caixinha que vai embutida na laje, vai ficar muito feio. Então eu acabo colocando, se fosse apenas laje nessa situação aqui, e eu não tivesse nenhum projeto, eu colocaria apenas um ponto central com um interruptor central e só. Então eu colocaria um ponto aqui e um interruptor aqui no canto. Tem várias possibilidades de acionamento de interruptores paralelos, que é quando eu aciono em vários locais, mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre interruptores paralelos, porque a gente está vendo apenas uma visão da sala. Eu utilizaria apenas um interruptor e um ponto central. Caso o cliente tivesse alguma definição já de que tipo de iluminação que ele utilizaria, aí eu poderia colocar outros pontos aqui para acionamento. Agora, se for iluminação com forro, aí eu posso variar um pouco mais e deixar mais esperas para o cliente ligar depois. Se fosse iluminação com forro, eu deixaria um ponto central com esse interruptor aqui. Além disso, eu deixaria um ponto para perfil LED ou para fita LED. Eu normalmente deixo nos dois cantos aqui esse ponto. Então, o outro interruptor aqui para acionar essa fita LED e outro ponto para acionar os spots em cima do sofá, ou dependendo da situação depois, ele poderia acionar os pontos aqui no sofá e colocar mais spots em cima da TV. Depende muito do gosto, isso é muito complicado de definir, porque cada cliente tem um gosto diferente, cada arquiteto tem uma técnica diferente para aplicar, mas se você deixar a infraestrutura para isso daqui do jeito que eu estou colocando, você consegue atender qualquer coisa. Então eu colocaria, numa situação de uma sala assim, 3 interruptores, um aciona a iluminação central, o outro aciona a fita LED e o terceiro aciona uma iluminação indireta ou uma iluminação de spots em cima do sofá. Agora nós vamos para a parte de rede de dados, que inclui Wi-Fi, interfonia, que aqui não é o caso, câmera de TV, pontos da RJ45, pontos de telefone, tudo isso inclui a parte de rede de dados, mas antes disso, se inscreve no canal e curta esse vídeo, porque para mim é muito importante. E se você quiser ver mais vídeos sobre isso, também se inscreve no canal, porque tem vídeos mais aprofundados sobre isso. Tá, então agora nós vamos para a parte de rede. A parte de rede é muito importante nessa parte da TV, porque hoje em dia vem muitas TVs 4K ou que tem resoluções até superiores, 8K, e quando a gente está falando desse tipo de TV, pelo menos onde eu faço, o ideal é que esse ponto seja cabeado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você deve levar um cabo do teu modem até a TV. Eu falo isso porque aí você não tem perda de sinal e nem nenhum tipo de interferência da internet que está chegando na tua casa até a TV. O que eu sempre indico é que o cabo a ser utilizado seja o Cat6. Se você não sabe o que é cabo Cat6 ou Cat5, também eu vou deixar aqui em cima agora um link para você clicar depois aí e ver o que é isso, e também vou deixar na descrição um vídeo bem curtinho explicando sobre o que é Cat5 e o que é Cat6. O que tem que ficar claro, resumidamente, que se você tem uma internet acima de 100 MB, você vai ter que colocar um cabo Cat6. Então eu já indico para todas as casas que sejam colocados cabos Cat6 para que o cliente nunca mais se preocupe. E a diferença de preço no nível de uma casa desse tipo aqui não vai importar, num ponto de vista que depois você nunca mais vai se incomodar. Então eu vou colocar ponto de rede tanto para a TV quanto para o ponto que pode ter ali embaixo, às vezes de som, às vezes tem aquelas caixinhas de TV a cabo que precisa de ponto de rede para atualizar. Então o ideal é que deixe um ponto baixo e um ponto médio. O símbolo de TV eu vou indicar com uma bolinha aqui e com um risco. Aqui seria o ponto baixo e uma bolinha com um risco e pintada,
que no meu caso aqui seria um ponto médio. Esses dois pontos aqui atendem tanto a TV quanto o que tiver ali dentro do rack. Além disso, eu sempre sugiro que o ponto de Wi-Fi, que hoje em dia também é uma casa desse tamanho, pode impactar, eu sugiro que seja colocado um ponto de Wi-Fi no teto, próximo, nesse caso aqui, olhem, tem uma casa aqui ó, relativamente grande, então eu colocaria um ponto do Wi-Fi, por exemplo, aqui, ó, para ele não ficar também tão na cara. Esse ponto atenderia tanto a sala de estar quanto essa parte aqui da cozinha, sem problema algum. Isso é muito importante para que os moradores da casa não tenham também problema com delay ou com nenhum tipo de má qualidade no sinal para você utilizar no teu celular. Então eu colocaria esse ponto de Wi-Fi aí para poder atender a essa demanda. Além disso, eu tenho que deixar uma interligação entre o rack e a TV para a ligação do cabo HDMI, no caso se ele tiver um sistema de som, um sistema de TV a cabo. E para conectar isso, é interessante que saia ali debaixo do rack um tubo um pouco mais grosso para que caiba o cabo HDMI. O que eu indico normalmente é que fique uma caixinha 4x4 embaixo e uma caixinha 4x4 em cima, e vai ficar um espaço livre nessa caixinha 4x4 para que saia o cabo HDMI dali e vá até o cabo de cima. Eu normalmente especifico um tubo de 1,25 para interligação entre esses dois. Também pode ser feito com um tubo de água de 40 milímetros ou de 50 dentro da parede, que você consegue fazer essa passagem de cabos. Eu só não indico que passe o ponto de elétrica junto nesse tubo, para que não haja nenhum tipo de interferência com o ponto de rede, mas também é uma possibilidade. Então eu colocaria, aqui eu não indico isso porque não tem como, mas eu indico normalmente na legenda que tem esse ponto. E também, dependendo do cliente, eu coloco um ponto de rede ao lado do sofá, um ponto de rede físico, para ele plugar ali o equipamento. Tem clientes que gostam de trabalhar na sala de estar, que precisa trabalhar e precisa de uma conexão segura ou uma conexão de melhor qualidade, então você também poderia colocar um ponto de internet aqui. E com isso, nós fechamos o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se gostou desse tipo de vídeo e desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que eu vou ficar muito grato com você. Até a próxima!